Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na pós-graduação em Docência na Educação Básica. E eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos agora na jornada de processos avaliativos. Vou passar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de 41 anos, com cabelos pretos na altura do ombro, olhos pretos. Estou trajando um vestido de estampa de sorvetinho com fundo verde. E ao fundo está a plotagem do estúdio com os dizeres EAD mudando realidades. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio vamos conhecer qual a estrutura da nossa jornada de processos avaliativos, quais são as nossas intenções pedagógicas, qual é a nossa trilha de aprendizagem. Então, vem comigo. E é fantástico, não é mesmo? Então, processos avaliativos na docência em educação básica. Bom, se você está procurando aqui um curso que é Next, Finish, não é isso que você vai encontrar. Aqui a gente, rala mesmo. E um desses processos é justamente a avaliação. A avaliação é um dos processos mais complicados que tem na educação. É um dos processos mais tensos, que existem ainda mais dúvidas e mais difíceis de realizar. E a nossa proposta aqui é conhecer um pouquinho mais do que seria isso, do que é a avaliação, como que esse processo se realiza, quais são as perspectivas sobre a avaliação, como há a mudança de paradigma. Então, vamos começar. Aqui a gente tem a nossa tela interativa, então processos avaliativos, e a gente vai começar dizendo, né, qual a nossa apresentação. A gente vai ter aqui coisas legais que você pode fazer, fica a dica e você com superpoderes. Será? Você tem superpoderes? Então, vamos ver. Bom, olha aqui o que nós temos. Nós temos aqui que o nosso objetivo é o quê? É estudar os fundamentos teóricos e as concepções práticas que norteiam os processos de avaliação da aprendizagem e sua interligação com as principais correntes envolvidas nas teorias e processos educacionais. Bom, esse é um dos nossos elementos, é uma das nossas intenções. Além desses objetivos, é lógico que nós temos as competências e habilidades que são desenvolvidas, nós trabalhamos com essa perspectiva de competências e habilidades, mas o nosso principal objetivo é esse. E falando disso, qual que é a diferença entre objetivos e competências? Bom, uma das grandes diferenças entre objetivos e competências é de que os objetivos, geralmente, no processo de ensino-aprendizagem, no processo pedagógico, os objetivos são estabelecidos pelos professores, pela gestão pedagógica. E as competências são do aluno, do sujeito que aprende. É dele, o que ele vai se desenvolver. E os objetivos, geralmente, qual que é a nossa proposta, o que nós intencionamos. Bom, além dos nossos objetivos, das nossas intenções pedagógicas, a gente tem a nossa ementa. A nossa ementa é a história e evolução da avaliação educacional, as diferentes concepções de avaliação da aprendizagem, as diversas funções e categorias da avaliação, a relação dos processos avaliativos com as tendências pedagógicas e as conexões entre políticas públicas e avaliação da aprendizagem. Então, existem várias políticas voltadas para a avaliação da aprendizagem. Por falar nisso, você conhece alguma política pública relacionada à avaliação da aprendizagem? Não? Certeza? Bom, se você não conhece algumas, você já ouviu falar com certeza. O Enem, o ENAD, a Prova Brasil, todos esses são o próprio PISA, que é uma avaliação institucional, são políticas públicas para avaliação da aprendizagem, para verificar
quais são as competências que essas crianças, esses adolescentes, esse público desenvolveu dentro dos parâmetros que foram estabelecidos ou pelo governo ou pelas organizações institucionais. Então, aí você já reparou? Então, são políticas públicas. Até alguns programas como Acelera Brasil, os programas de aceleração da aprendizagem também são políticas públicas de avaliação da aprendizagem. Alguns, inclusive, são políticas públicas de aprendizagem com financiamento, como o Plano de Desenvolvimento da Educação, outros projetos que existem tanto na rede municipal quanto na rede estadual, de financiamento de projetos ou sequências didáticas, tem o fim de avaliar a aprendizagem, ou seja, verificar qual é ou aumentar a taxa de aprovação e reduzir a taxa de retenção. Bom, e aí? O que é a avaliação? Você já se perguntou o que é a avaliação? O que é avaliar? O que é avaliar para você? Que palavra que vem? Vamos fazer uma tempestade de ideias agora? Vamos? 3 palavrinhas. 3 palavrinhas só. O que é avaliar para você? Vou dar alguns segundinhos. Bem, acabou o tempo. E aí, conseguiu em 3 palavras dizer o que é a avaliação? Bom, a avaliação ela tem vários significados, né? E ela já mudou de significado várias vezes ao longo da história da educação. Mas, dentre alguns deles, a gente pode ter aí, na hora que você estiver no seu ambiente virtual, na hora que você estiver, eu vou convidar você a entrar aqui no Mentimeter e falar para mim o que é avaliar para você. Então, você vai colocar 3 palavrinhas e pedir para enviar. E aí a gente vai ver o que dá isso, né? O que gera, né? Que nuvem de palavras é essa? O Mentimeter é um instrumento, é uma estratégia didática, é um recurso usado para a gente fazer nuvem de palavras. E depois a gente vai ver qual é o resultado dessa nuvem de palavras aí. Né? Legal, não é? Então vamos seguir reto toda a vida, que é logo ali. A avaliação, ela tem a condição de te tornar um super-herói. Um super-herói. A avaliação, você tem superpoderes quando você está avaliando. Você já sentiu isso? Ai, olha, eu posso. Pois é, a avaliação, ela tem esse sentido de que a pessoa que avalia, quem está avaliando o processo, ele tem superpoderes. Tanto para quem avalia, quanto para quem é avaliado. Quem nunca pensou assim, poxa vida, olha, faltou meio décimo para eu passar e o professor não me deu meio décimo. Ai, ele podia me dar, ele tem poder para isso. Pois é, mas ele não tem tanto poder assim. E ele tem tanto poder assim mesmo. Mas a avaliação, ela é assim. Quando você está gerindo o processo avaliativo, você tem o poder de decisão. O poder de decidir sobre o processo de aprendizagem daquele que está com você nessa relação dialógica, nessa relação dialética. Mas que poder é esse? É mais do que o poder de você determinar se vai ser aprovado ou se vai ser reprovado, porque esse também é um superpoder, mas é o poder de regular a aprendizagem, o poder de que você pode intervir durante o processo e mudar o rumo daquele que está aprendendo. Fazer com que ele aprenda mais, fazer com que ele aprenda melhor, fazer com que ele aprenda de outro jeito. Esse é um dos grandes superpoderes da avaliação. E todos nós, enquanto professores, enquanto educadores, nós temos esses superpoderes. Mas, às vezes, as nossas concepções arcaicas de processo avaliativo, de avaliação, elas imperam e a gente fica apenas com o superpoder de dizer que está aprovado ou reprovado. Então, mais do que esse superpoder de você dizer se você está aprovado ou se você está reprovado, é o superpoder de você poder acompanhar o processo de aprendizagem. E é esse superpoder que a gente quer que você desenvolva aqui na nossa jornada de processos avaliativos. É essa concepção que a gente gostaria que você desenvolvesse e, igual a lâmpadazinha aqui, olha, brilhasse a mente, iluminasse a sua concepção. Bom, então quando eu tenho superpoderes, o que acontece? Olha só, uma das perspectivas de superpoderes é justamente a compreensão de que quando eu tenho
a compreensão de que a avaliação ela é mais do que eu aprovar ou reprovar, ela se transforma. E aí, uma dessas concepções, a gente tem, são concepções bem recentes. No ambiente virtual de vocês vai estar o link aí da nossa proposta, né? A nossa proposta vai se basear em uma dessas ideias, mas é a ideia de que a gente precisa desenvolver a concepção de avaliação a partir de aprendizagem significativa com atribuições renováveis. Você já ouviu falar sobre isso? Atribuições renováveis? Nunca ouviu falar? Sua oportunidade está aqui. Acessa essa pesquisa é da Universidade Central da Flórida e eles vêm desenvolvendo essa perspectiva de que a avaliação tem a ver com experiência, aprendizagem experiencial, integrativa e, portanto, em atribuições renováveis. O que seriam essas atribuições renováveis? Essas atribuições renováveis, olha só, seriam basicamente uma tarefa renovável, uma tarefa em que os alunos compilam e publicam abertamente para que o resultado da tarefa seja inerentemente valioso para a comunidade após o término da aula. Não entendeu nada? Nem eu, caramba. Não. O que é? Por exemplo, se você trabalha com uma horta escolar, se você está com seus alunos aí do primeiro, do segundo, do terceiro ano, do ensino fundamental 1 ou do ensino fundamental 2, e você está com eles estudando a horta, você pode analisar quais são os tipos de plantas que a gente pode ter plantas medicinais, a gente pode ter temperos, a gente estuda os temperos, como plantar, como fazer o cultivo, como fazer a colheita, como preparar esses instrumentos. E aí, além disso, você planta. Depois você colhe. E aí você colhe, por exemplo, um alecrim ou um manjericão. Depois você leva isso para merenda escolar. E aquela horta continua, então ela é renovável. E a outra turma vai plantar outras coisas. E esses outros alimentos, temperos ou remédios vão ser utilizados em outras aulas. Pode ir lá para a aula de química do ensino médio ou do ensino fundamental 2 e ver quais são as propriedades químicas do alecrim. Então, assim, pode ir lá para a aula de matemática e ver os elementos de matemática de uma receita, uma xícara, 3/4 ml. Então, isso é o que a Universidade da Flórida entende como atribuições renováveis. E nesse processo de atribuições renováveis, a avaliação não tem como ser um processo, um momento estanque, como ser uma prova, como ser um dia de prova, como ser um marca-X. Não tem como ser, porque ela é um processo, ela é ao longo da vida, ela é renovável, ela é viva. Então, é nessa perspectiva que a gente quer que você compreenda a avaliação. E é por meio dessa ideia que a gente vai seguir reto toda a vida aqui. Então, na nossa trilha, a gente vai ter que a nossa relação aqui nessa jornada especificamente, nós temos como trabalho, uma das nossas atividades são o roteiro conceitual. Então, o roteiro conceitual você vai precisar construir alguns conceitos sobre os elementos da avaliação. E é para isso que a gente vai fazer um resgate histórico, como prevê na nossa ementa, do quais são as concepções, quais são os elementos que compõem o ideário sobre imaginação, o senso comum sobre imaginação e o conhecimento científico sobre imaginação. Uma das primeiras coisas que a gente entende de avaliação é o quê? A avaliação serve para julgar. E julgar no sentido de que, enquanto recurso de punição, certo ou errado, aprovado ou reprovado. Então, eu sou o juiz, eu tenho um superpoder de dizer, você está aprovado, você está reprovado. Você está de recuperação. Né? Esse ainda é um conceito forte nas escolas, na rede de educação no Brasil. O conceito de que a avaliação é um momento de julgamento. É um momento em que tanto o professor, quanto a escola, quanto a comunidade, quanto o governo julga se
o aluno sabe ou não sabe, se o professor é bom ou é ruim, se a escola tem um IDEB baixo ou alto, se a educação do Brasil é boa ou ruim. Então, o conceito de julgamento ainda é inerente à concepção do que é a avaliação. Se você quiser saber mais, olha quem você pode ir lá procurar, né, dentro da nossa trilha. Bom, aí você ainda tem outro conceito. Nossa trilha diz que a avaliação também compreende acompanhar. Acompanhar em que sentido? Acompanhar enquanto prática de análise do processo do ensino e da aprendizagem. Prática de análise. Então, o acompanhamento ele já veio surgindo aí ao longo da história, das tendências pedagógicas, das escolas pedagógicas, o conceito de acompanhar. Acompanhar no sentido de que ela é uma prática didática em que eu vou literalmente monitorando como que o sujeito aprende, como que eu ensino. Então, é uma dialética, como que eu estou ensinando e como o sujeito está aprendendo, tá? Então, eu vou acompanhando e, ao mesmo tempo, verificando se esse processo está indo bem ou mal. Mas é só no sentido de acompanhamento, certo? Aí a gente tem, olha só, essa proposição aqui do Lucchesi, que ele vai dizer: na escola, histórica e sociologicamente, estamos prisioneiros do modelo dos exames escolares. Transitar para a prática da avaliação da aprendizagem exige compreensão teórica e investimento em novas práticas. O Lucchesi, lá na página 33 do livro, que está no seu ambiente virtual, né, e na sua biblioteca virtual, então ele diz que transitar entre o conceito de que prova e exame para prática de aprendizagem. Perceba o termo que o Lucchesi usa, ele usa prática de aprendizagem. Isso diz muita coisa sobre a sua concepção de avaliação. Então, eu saio de um elemento que é estático, que é voltado para o passado. Então, quando eu avalio como uma prova, como exame, eu avalio o passado, o que você aprendeu, o que você sabe, o que você não sabe. Quando eu avalio enquanto prática de aprendizagem, eu avalio para o futuro. Eu avalio para poder entender em que momento você se encontra e como que eu posso auxiliar você a aprender mais ou a aprender, de repente, algo além daquilo que você já sabe. E aí a gente está falando de uma coisa essencial que se você fez licenciatura, você já ouviu falar, que é do Vygotsky, né, da zona de desenvolvimento proximal. Ele vai resgatar essa ideia de que a prática da avaliação ela é uma prática de aprendizagem, porque eu vou trabalhar na zona de desenvolvimento proximal do sujeito que está aprendendo. O que ele sabe fazer sozinho e o que ele consegue fazer com a ajuda de alguém para ir para o próximo nível. Bom, e que outro conceito a gente tem sobre a avaliação? Um outro termo muito comum na concepção de avaliação é o termo medir. A gente usa a avaliação enquanto instrumento de verificação do atendimento aos critérios e aos parâmetros. O medir tem muito a ver com o julgar, né? Eles se interrelacionam. Mas ao medir, ele também está relacionado à verificação. O medir, ele não chega a ser negativo, não é uma perspectiva negativa. Depende do que você vai fazer com os resultados dessa medição, certo? Se você vai usar esses resultados como resultados fechados, né, tirou 6, acabou, né, já era, essa é uma perspectiva tradicional sobre a avaliação. Se você vai usar esse resultado da medição como um elemento para uma intervenção, para uma ação prospectiva, para uma ação para o futuro, aí você está numa perspectiva da avaliação na pós-modernidade, nas escolas na Libertadora, na histórico-crítico social dos conteúdos, na histórico-crítica. Então, você vai depender aí da perspectiva que você usa
o termo medir. Lembrando que sempre que você tratar a avaliação apenas como instrumento de verificação, aí você está numa perspectiva tradicional. Mas enquanto você trata ela como instrumento de verificação, mas com ação prospectiva, você também tem que definir critérios de aprendizagem e parâmetros. Quais são esses critérios e esses parâmetros? Bom, esses critérios e esses parâmetros, eles vão ser os patamares que são essenciais. Então, as competências e as habilidades definidas no seu plano de ensino enquanto professor ou na Base Nacional Comum Curricular são os critérios e são os parâmetros considerados como mínimos para o desenvolvimento naquelas etapas que a BNCC determina. Então, esses são critérios e parâmetros de modo geral, falando aí da avaliação como um instrumento de medição. Se ela termina ali, mais uma vez, você está na perspectiva tradicional. Se você usa ela como instrumento para fazer esse comparativo se alcançou ou se não alcançou aquela competência e aquelas habilidades, e a partir daí você age para mudar essa realidade, então você está na perspectiva mais pós-moderna. Bom, seguindo reto toda a vida, a gente ainda tem o termo regular. Você já ouviu falar que a avaliação, ela é regulação? Ela é instrumento de regulação? Nessa perspectiva, ela é estratégia de intervenção didática. Sim, inclusive nós temos dentro do Ministério da Educação, aí nos patamares do ensino superior, uma secretaria, que é a SERES, que é a Secretaria de Regulação. A regulação, ela tem o conceito de você acompanhar, mais do que acompanhar, mas você não é só acompanhar como espectador, mas você acompanhar e intervir. Olha só, estratégia de intervenção. Então, você regula a partir do momento que você está acompanhando e aí você intervém. Então, se o meu aluno, o meu sujeito, ele está contando nos dedos e não é mais para ele contar nos dedos, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma intervenção pedagógica. Eu tenho que criar uma estratégia didática para que esse aluno possa passar a fazer essa abstração. Aí vai depender, existem várias estratégias pedagógicas. E essa intervenção, essa inclusão dessas estratégias pedagógicas é o próprio processo avaliativo. E ele em si, esse monitoramento e essa intervenção, ela já é o processo avaliativo. E aí a gente vai depois para os tipos, né? Que é aquele processo que você faz. Paulo Freire vai dizer que é a ação, a reflexão e a ação. Nessa ideia é que eu entendo processo avaliativo. Né? E por isso que o nome da nossa jornada não é só a avaliação, é processos avaliativos. Porque o processo avaliativo, ele no seu cerne está a compreensão de que eu tenho uma ação, eu tenho a reflexão sobre essa ação e eu tenho uma nova ação que é a intervenção para mudar a realidade. Então, eu olho para o que o meu aluno está aprendendo, como que ele está aprendendo, até onde ele pode ir, e aí eu intervenho com uma estratégia didática para que ele possa progredir, para que ele possa avançar. Bom, e aí o que a gente tem? A gente tem uma nova concepção de avaliação, que é também os estudos mais recentes sobre a avaliação vai trazer. E olha que Philippe Renaud nem é tão recente assim, né? A gente já tem mais de 20 anos de Philippe Renaud. Mas esse livro não tem na biblioteca virtual, gente, uma pena. Mas você pode adquirir, eu recomendo, eu tenho ele físico, na próxima aula eu vou trazer para vocês. Ele físico, que é avaliação da excelência à regulação das aprendizagens. Então, aqui eu estou no site, né, da Universidade de Genebra, onde o Perrenot estuda, onde ele é professor de cátedra, né? Então, esse livro, e aqui está só a apresentação do livro, né? Então, quais são os capítulos que eu tenho do livro, a avaliação entre duas lógicas, o que é a avaliação, de que é feita a excelência escolar, o que é excelência e o que é regulação da aprendizagem. Então,
é bastante aproximada da ideia do Philippe Renaud, que é um dos grandes nomes sobre a avaliação, que a gente vai trabalhar a ideia do que é processo avaliativo. Para o Philippe Renaud, há uma transição, como o Lucchesi também entende, da excelência para a regulação. E o que ele vai dizer nesse sentido? Ele vai dizer nesse sentido que eu tenho o que é excelência. Então, por exemplo, tirou 9, tirou 10, falando do aluno, ou é nota 7 no IDEB, ou é nota 5 no Exame Nacional de Cursos, ou está aprovado. Será que esse 8, esse 9, esse 10 realmente significa que aprendeu? Então, para ele, a excelência, ela tem um conceito, às vezes, desvirtuado, tá? A excelência não é necessariamente aprendizagem. Para ele, a avaliação, ela tem que ser um processo de regulação da aprendizagem, de acompanhamento do que se está aprendendo e do que se pode aprender, e não apenas do que já se aprendeu, ou supostamente se aprendeu. Bom, e a gente ainda tem, né, alguns elementos essenciais, que são os principais nomes da avaliação. Então, para você compreender a avaliação, é muito importante que você conheça os grandes autores da avaliação. Existem inúmeros autores, né? Nós não trouxemos todos aqui e nem é a nossa intenção trazê-los aqui, até porque o tempo é exíguo. Mas alguns autores que trabalham nessa perspectiva da avaliação como regulação da aprendizagem. A avaliação como um processo didático, como um processo de intervenção e muitas vezes, o ideal seria compreendido como a própria ação didática. Então, olha, tem até vou fazer uma passagem para vocês que é muito interessante. Tem uma passagem do livro do Philippe Renaud, de avaliação, que ele diz assim, o aluno... Vou contar essa historinha aqui para vocês ficarem curiosos e adquirir o livro. Olha só quem vai adquirir o livro vai saber. Tá lá no livro, ele conta um episódio assim, que tem um aluno A e o aluno B. E os dois alunos resolveram aprender a nadar. No primeiro mês de prática, o objetivo era entrar na água. E aí o aluno A entrou na água, perfeito. E o aluno B não conseguiu, ficou com medo, né? Não conseguiu entrar na água. Beleza. Então, o aluno A tirou 10 e o aluno B zerou. No segundo período, né, na segunda etapa de aprender a nadar, tinha que entrar na água e dar abraçada. O aluno A fez, conseguiu, tirou 10. O aluno B entrou na água, mas assim, deu algumas braçadas, mas não conseguiu. Tirou 6. Não passou. No último período desse ensino, dessa aprendizagem, o objetivo era entrar na piscina e sair do outro lado, nadando. O aluno A entrou, deu braçada, chegou do outro lado, beleza. 10 para ele. E o aluno B? O aluno B entrou na água, deu braçada e chegou lá do outro lado. Só que aí ele tirou 10. Só que as notas tinham que ser somadas. E somando a nota da primeira etapa, da segunda etapa e da terceira etapa, ele não passou. Mas ele sabia nadar. E aí? Né? Então, o que é a avaliação? Como é que você interpreta a avaliação a partir dessa ideia, desse exemplo que o Perrenot falou? Bom, para conhecer essas ideias e outras, você vai conhecer o que os outros autores aqui tratam sobre avaliação. Você vai acompanhar no nosso próximo episódio. E aproveita, acessa o ambiente. Lá no ambiente está o plano de ensino, está o nosso roteiro, a nossa trilha formativa, a nossa trilha de aprendizagem e os livros que estão sendo citados aqui e os livros que são necessários para que você desenvolva aí ao longo dessa jornada os trabalhos. Lembrando que a nossa prática é articulada com a graduação e que uma das atividades a principal atividade é a construção do roteiro conceitual, que a gente vai conhecer também no próximo episódio. Até a próxima, bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.